Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pós-jogo. Dessa vez de Vasco da Gama 4, Portuguesa 1. Vasco goleia em São Januário. E toda goleada, meu amigo torcedor, ela tem um gosto especial. Toda goleada. Independente da equipe que, se tratando de Vasco, né, estaremos enfrentando, quando o Vasco goleia é legal de ver. É importante o Vasco golear. Goleada aplicada, por exemplo, no São Paulo, é claro, tem um gosto completamente diferente. O Vasco, no ano passado, ele goleia a equipe do São Paulo pelo placar de 4-1 no Campeonato Brasileiro, perdão. Mas, olhando para a temporada de 2025, para a expectativa que nós temos, pelo elenco que está se montando e pela equipe boa, interessante que é a da Portuguesa, a goleada hoje do Vasco pode sim representar muita coisa. Representa um momento importante, representa uma vitória grande e representa, acima de tudo, uma goleada no Campeonato Carioca. Algo que, para você ter noção, meu amigo torcedor vascaíno, não acontecia desde o dia 27 de fevereiro de 2023. Amanhã, segunda-feira, também dia 27, estaremos completando exatamente 2 anos que o Vasco não goleava uma equipe pequena no Campeonato Carioca. No ano passado, o Vasco fecha o Campeonato Carioca sem golear ninguém. A maior vitória do Vasco da Gama no Campeonato Carioca de 2024 foi uma vitória pelo placar de 4-2 sobre a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos. E contra nenhum pequeno, o Vasco conseguiu ser superior a ponto de golear. E nesse ano de 2025, o Vasco consegue. Depois de quase 2 anos, como a gente acaba de falar a vocês, amanhã estarão se completando exatamente 2 anos da última goleada do Vasco contra a equipe do Boa Vista, no mesmo São Januário, pelo placar de 4-1. À época, gols marcados por Pedro Raul, Alex Teixeira e Puma Rodrigues. E hoje o Vasco consegue voltar a golear. Hoje, o vascaíno que esteve presente em São Januário, com toda certeza, não sai de São Januário olhando e falando, temos um time estrelado, temos um grande elenco, temos um grande grupo. Talvez não, mas sai com a mínima certeza de que 2025 será um ano mais tranquilo que foi 2024. Será um ano ainda mais tranquilo do que foi 2023. Eu acho que passo a passo assim, ano a ano assim, o vascaíno poderá, aos pouquinhos, ir se reencontrando com a sua história e aos pouquinhos tendo ainda mais felicidade de acompanhar o seu clube do coração. Volto a repetir, toda goleada é importante. E, acima de tudo, antes que entre aquele, e eu tenho que falar isso, antes que entre aquele torcedor chato, porque tem muito torcedor chato, que quebra a onda, que corta a onda, né? Pô, a gente tá feliz com uma goleada do Vasco, gente. O Vasco venceu, o Vasco goleou, mas aí vai ter aquele torcedor que vai falar, pô, você tá de brincadeira, você tá comemorando uma goleada pra Portuguesa. E sim, é motivo de comemoração, sim, uma goleada contra a Portuguesa. Sabe por quê? Porque contra a equipe pequena, a gente tem que golear, cara. Contra a Portuguesa, contra, com todo respeito, Maricá, contra Bangu, contra Nova Iguaçu, a gente tem que golear. Porque no ano passado, no mesmo Campeonato Carioca, a gente foi eliminado pro Nova Iguaçu nas semifinais. Então, contra time pequeno, se o Vasco é um clube grande, se tem um elenco melhor, é obrigação golear. E o Vasco hoje fez isso. O Vasco hoje goleou. O Vasco hoje conseguiu sair com os 3 pontos. O Vasco hoje conseguiu impor uma moral dentro de São Januário. E aos pouquinhos, parece que esse elenco vai tomando forma. Eu acho que o Vasco está longe de ser um grande time. Eu acho que o Vasco está longe de ser uma equipe que vai brilhar dentro das 4 linhas. Mas eu tenho convicção de que o Vasco da Gama hoje, nesse momento, tem uma equipe que vai ter um ano de 2025 extremamente equilibrado. O ano de 2025 do Vasco da Gama será um ano tranquilo, um ano sem estresse, um ano bom para o seu torcedor. Hoje a gente vê um Vasco da Gama com um meio-campo muito interessante é o meio-campo do Vasco, com Coutinho, com Tietê, com Jair, com Paulinho. Um meio-campo assim muito bom é o do nosso Vasco da Gama. Um meio-campo interessantíssimo é o do Vasco da Gama. Um meio-campo que consegue reter a bola, um meio-campo que consegue ser superior sempre ao seu adversário. E eu estou muita expectativa para ver esse mesmo Vasco da Gama atuando como uma outra equipe fora do Campeonato Carioca. Estou na expectativa e estou ansioso para ver um Vasco enfrentando uma equipe grande do Campeonato Brasileiro, uma equipe grande da Copa Comebol Sul-Americana, para ver como será o desempenho da equipe.
É muito cedo, é claro, para a gente olhar para 2025 e achar que teremos um ano grande. Mas eu acho que é um momento interessante para a gente olhar e ter uma grande expectativa daquilo que virá pela frente. Com relação a o que eu achei do jogo de um modo geral, eu achei novamente um jogo muito bom. Assim como foi contra a equipe no meio da semana, no meio da semana passada, esqueci. Foi Madureira, né? O Vasco enfrentou Madureira na Arena da Amazônia. Eu achei o jogo contra o Madureira um jogo muito interessante. Eu achei que o Vasco da Gama jogou bola, mas é importante a gente falar que aquela partida foi apenas a primeira do Vasco, a primeira do elenco principal. Então era muito cedo pra gente conseguir ver um bom desempenho da equipe apenas no primeiro jogo. Hoje já foi diferente. Hoje a gente já viu uma equipe mais entrosada, uma equipe fazendo mais movimentações. Eu não quero ser iludido, mas eu preciso falar isso agora para também não ser um engenheiro de obra pronta. Eu acho que hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama, hoje, tá? Hoje, nesse dia 26 de janeiro, pelo jeito que joga, pela forma que eu vi o desempenho, ele vem jogando nos melhores futebols desses últimos anos. Há muito tempo que eu não vi o Vasco da Gama jogar um futebol tão bonito e tão legal quanto está jogando hoje. Não estou falando, volto a repetir, o Vasco vai conquistar muitos títulos, que o Vasco tem um grande elenco, que o Fábio Carille é um gênio. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que por tudo aquilo que a gente já viu de Vasco, o Vasco hoje, Fábio Carille, pelas movimentações, pelas trocas, a gente vê o Coutinho lá no lado esquerdo, do nada aparecendo no lado direito. A gente vê o Alex Teixeira vindo buscar a bola lá na posição do volante. A gente vê às vezes o Vasco sair com uma linha de 3 com o João Vitor pelo lado direito, o Lucas Oliveira no meio e o Lucas Piton lá aberto pela esquerda. Mas às vezes a gente vê diferentes formas de sair. Eu vi hoje o Vasco saindo dessa forma, com o Piton na esquerda, Lucas Oliveira de back central e o João Vitor aberto. Mas eu também vi o Vasco sair com o Lucas Oliveira lá pelo lado esquerdo, o João Vitor no meio com o back central e o Jair aberto pelo lado direito do campo. Eu vi o Jair vindo buscar a bola atrás, como back, o Lucas Oliveira abrindo pelo lado esquerdo e o João Vitor abrindo pelo lado direito. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque o Vasco hoje ele tá mostrando, repertório, algo que não mostrava. Qual era o grande problema do Vasco da Gama no ano de 2024? Que a gente tanto falou aqui no nosso canal e que eu tanto bati no técnico Rafael Paiva por isso, porque o Vasco era um time sem repertório. Qual era o repertório do Vasco? E do Ramon também. O Vasco do Ramon era exatamente assim. Era uma equipe que ia girando a bola passava no Piton, voltava, até achar o lateral, ou o Paulo Henrique, ou o Lucas Piton, em plenas condições de colocar a bola na área para o Verratti cabecear. Esse era o jogo do Vasco. Não era um jogo de infiltração, não era um jogo de achar uma bola enfiada, não era assim, não era um jogo de mano a mano, de entrar para a área tentando driblar e partir para cima. Era um jogo de rodar a bola, achar o lateral em perfeitas condições para colocar na cabeça do Verratti. Não à toa o gol mais bonito do Vasco da Gama na temporada de 2025. O gol mais bonito da era Ramon Dias foi um gol contra a equipe do Água Santa na Copa do Brasil do ano passado, onde o Vasco fica mais de um minuto girando a bola. E o Vasco, nessa girada de bola, acha o Paulo Henrique livre pelo lado direito, em plenas condições de cabecear para o Verratti fazer o gol. Foi a jogada mais bonita, que terminou como? Com o Verratti colocando a bola para dentro de cabeça. Então o Vasco ele dependia muito dessa bola aérea para o Verratti. Isso é legal? Isso é uma jogada? É uma jogada. Mas hoje o Verratti ele faz 2 gols e nenhum dos 2 foi de cabeça. É claro que teve um gol que foi um cruzamento, ele chega chutando a bola, uma linda antecipação, um gol de fato de centroavante, mas não foi de cabeça. Porque o Vasco hoje não depende mais dessa jogada. O Vasco não depende mais do Paulo Henrique. O Vasco não depende mais do Piton. O Vasco tem alternativas. O Vasco tem repertório para fazer outras jogadas e chegar no gol do adversário. Então, assim, o trabalho do técnico Fábio Carille até o momento é um trabalho muito legal. É um trabalho ideal? É um trabalho gigantesco? É o melhor trabalho do Brasil? Não estou falando isso. Mas até o momento, o trabalho do técnico Fábio Carille, ao meu ver, é um trabalho interessantíssimo. Concorda? Deixa a sua opinião nos comentários. E só para fechar aqui essa análise do pós-jogo, eu não posso deixar de falar sobre o Pablo Verratti. Eu, Lucas, critiquei no pós-jogo lá contra o Madureira. Eu, Lucas, no primeiro tempo, critiquei o Verratti também hoje. O Coutinho ele faz uma linda jogada e ele dá pro Verratti fazer apenas o pivô. O Verratti se embanana todo com a bola. O Coutinho reclama do Verratti, inclusive, na jogada, e eu em casa falei, cara, o Verratti tá de brincadeira. Esquece esse cara. Não dá com ele. A gente tem um centroavante que não sabe fazer um pivô, que é grosso, é bruto. O Verratti é bagre.
mas é um bagre que tem 3 gols em 2 partidas. Então a minha língua, ó, tá queimada. Eu não tenho o que fazer. Com o Pablo Verratti, a cada partida, eu, infelizmente, queima a minha língua. E é isso. O Vasco vence com 2 gols de Verratti, que vem sendo o centroavante, o artilheiro, o ponto final das jogadas. Uma bela atuação de PH, que também marcou um gol. E uma bela atuação de Felipe Coutinho, desfilando, brincando em São Januário, fazendo magia, como ele sempre esteve acostumado a fazer, como era chamado no futebol inglês. O nosso mágico. Acho que hoje, de fato, ficou mais nítido do que nunca que o menino Couto, meu amigo torcedor, o menino Couto, ele definitivamente voltou querendo demais. Tá empolgado com o Vasco da Gama? Eu quero saber a sua opinião. Então, desde já, deixa aí nos comentários. Coloque aí o que você achou dessa vitória importante do Vasco da Gama contra a equipe da Portuguesa hoje no nosso Caldeirão de São Januário. A gente fica por aqui, de pouquinhos. A gente vai se acostumando nesse nosso novo cenário. Não sei se vocês sabem, né? Mas creio que desde já devem estar sabendo, ó. Agora o Lucas está com o anel no dedo. A gente não, né? Eu, o Lucas, casei ontem. Então, ó, isso daqui pra frente vai ser o nosso novo cenário. De pouquinho a gente vai se ajeitando, vai se arrumando. E é sobre isso. Tranquilo, ó? Beijão pra vocês. Amanhã às 7 horas a gente tá aqui e contando muito com a presença e o apoio de todos. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.